corre-corre do dia a dia, muita gente ignora aquela dorzinha de dente, um inchaço na gengiva ou até um sangramento na escovação. Mas o que parece um problema simples pode ser, na verdade, o início de uma infecção bucal. E se não for tratada a tempo, pode se espalhar pelo organismo e trazer consequências graves. E hoje, Dr. Daniel Gaziri, que é cirurgião bucomaxilofacial, meu doutor, trouxe 2 convidados especiais. Vamos fazer o seguinte? Hoje é você que apresenta, doutor. Ô, louco. É um bom apresentador. Se vira. Tudo bem, doutor? Que prazer recebê-lo. Olá, Obrigado, tudo querida. bem? Por favor, apresente os nossos convidados de hoje. Dr. Almir, do Hospital Evangélico, infectologista, médico infectologista. Dr. Gabriel, anestesiologista, tá? Ajudam bastante em casos graves que chegam em situações que realmente são de urgência, se não até emergência, com risco eminente até de morte. Mas, doutor, como assim? É só um dente? Como que pode acontecer isso, infecção bucal? Obrigada que vocês vieram, viu, doutores? Doutor Almir a gente já conhece, já é nosso aqui, a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui. Como que isso pode acontecer? Então, o grande problema é que a boca é praticamente o segundo lugar mais contaminado do corpo da gente. A boca? A boca. E as bactérias que nós temos ali, elas são muito patogênicas se elas saírem da boca e entrarem na corrente sanguínea e se espalharem pelo corpo. Aí a gente tem um problema grave, tá? E o que a gente vê como sinal de alerta observando? Existe uma média do que a gente vê chegar em casos agravados em hospital. Só que ultimamente em Londrina, esse número de casos, ele está muito fora de uma média. Sabe? É um número alarmante que praticamente toda semana nós estamos tendo, toda semana, um caso agravado que tem que ir para anestesia geral, numa urgência, se não uma emergência, casos com risco de agravamento de sepsemia e morte, que vão para uma UTI, ficam muito tempo às vezes numa UTI. Tá? Então é um sinal de alerta por quê? Porque está fugindo a média que a gente vê acontecer. A gente sabe que em outros estados que nem São Paulo apareceram casos de pessoas que foram tirar um dente do siso e tiveram complicação de uma infecção no pós-operatório e teve casos que foram a óbito, né? E como que chegou a isso? Porque onde podia ter sido diferente? É a grande pergunta, né? Doutor Almir, pergunta leiga, tá? Para eu poder tentar entender, para as pessoas também entenderem. Quando a gente fala de uma infecção, seria uma bactéria, é isso? Isso. Na nossa boca tem bactérias que moram ali. Todo lugar do nosso corpo tem bactéria que mora ali. Na nossa pele, nossa boca, nosso intestino. Mas ela tem que estar no local que é normal dela estar. Ela não pode ir para outro local. Em outro local, ela causa um desequilíbrio. Então, na boca, tudo bem. Mas se você tem uma lesão, como por exemplo, um pós-operatório, você foi lá, manipulou aquela, que a gente chama de mucosa, essa parte vermelhinha da boca, gengiva. Qualquer machucadinho que a gente faz, não sai bastante sangue. Imagina depois de uma cirurgia. Você cria uma porta de entrada para aquela bactéria que estava na boca cair no sangue. E do sangue, ela pode causar uma infecção generalizada. Às vezes uma infecção no coração, uma infecção no tórax. Uma coisa muito mais grave que pode ser fatal, igual o doutor Daniel falou. Doutor Gabriel, por que o senhor acha que tem aumentado tanto esses casos? Eu acho que a demora no diagnóstico e a falha no tratamento precoce ideal. Isso daí leva a uma complicação e aí que torna desafiador para a gente. Em alguns casos a musculatura se contrai de certa maneira que faz o que a gente chama de trismo e limita demais a abertura da boca. E aí que a coisa complica. A gente precisa fazer uma intubação que não é a convencional pela boca, então fica muito mais desafiador para nós. Como assim uma intubação que não é normal? O natural é a gente fazer intubação pela boca, mas em alguns casos a limitação é tão importante da boca, da abertura, que a gente precisa fazer com a paciente acordada, com bastante anestesia tópica, uma sedação leve, para que isso ocorra com total segurança da paciente. Não chega a precisar fazer uma traqueostomia? Não, não é o caso, mas chega até... Não quer. Mas tá na manga. Ali, ó. Tá na manga. Existem casos que a gente precisa, inclusive, fazer essa intubação pelo nariz e precisa, às vezes, até de retaguarda de UTI. Gente, nós temos aí uma imagem da paciente que ela não consegue nem abrir a boca direito, né? Isso. É isso, doutor? Tem casos até mais graves que esse. Tem casos mais graves que o paciente
tem uma abertura mais reduzida, é menor. Ô, louco, gente. E aí você pensa para o anestesista conseguir enxergar o que ele precisa, para ele conseguir localizar o tubo e colocar o tubo na traqueia. Por que precisa desse tubo? Numa anestesia geral, o paciente não respira sozinho. É um respirador, um ventilador que faz isso, sob controle dele, anestesista. Tá. Então, essa etapa é crítica, porque o que mantém o paciente é respirando. Você imagina a correria que é e a segurança que tem que ter para fazer esta etapa, porque se houver falha nessa etapa, a carta na manga é para uma traqueostomia, tá? Então é grave. E aí são pacientes que vão para uma retaguarda de UTI. Isso. E o Almir junto lá, infecto, ajudando a gente a combater aquela infecção. Porque é uma equipe que tem que acompanhar, então, casos assim. Com certeza. Precisamos do infectologista junto? Com certeza, ele me ajuda muito. Sem o Almir, eu não resolveria os casos do jeito que a gente resolve. Ele é meu braço direito e o Gabriel é meu braço esquerdo. Que coisa, gente. Ô, Almir, quando a gente fala essa questão da bactéria, você acredita que hoje em dia as bactérias estão mais potentes, mais poderosas, mais resistentes, se assim eu posso chamar? Eu brinco que a gente dá um passo em relação às bactérias, elas já deram 5. Ai, né? A gente evolui em antibiótico, a gente evolui em tratamento, a bactéria dá passadas muito mais largas que nós. E um problema que o Gabriel falou é esse diagnóstico tardio, a pessoa, igual você falou no começo, uma dor de dente só, eu vou tentar segurar em casa, vou aguentar. Ou vai num pronto-socorro, em algum local, não é passado antibiótico, ou não é passado antibiótico correto, tem pus para ser drenado. Se tiver pus, uma coleção, um abscesso que a gente fala, tem que tirar aquele pus. Se não tirar, não vai sarar. Então, essa conduta adequada no começo é muito importante. Uma coisa que a gente vive também é uma febre do uso desenfreado de antibióticos. Exato. Então, dar antibiótico quando não é para dar. Então, qualquer infecção de garganta, uma gripe que tem, toma antibiótico. Não toma de maneira correta. Não toma de maneira correta. Né? Não segue a posologia, então, os dias certos. A pessoa geralmente melhora. Depois do segundo ou terceiro dia, fala, não, vou guardar, vou ficar gastando dinheiro. Isso a gente vê bastante. Só para de tomar. E aí cria resistência. Aí ficam eles brigando para achar um antibiótico para resolver aquilo rápido. Tem uma infecção grave, daí é um perfil de resistência muito mais complicado de lidar. Eu quero saber de você já teve alguma infecção bucal? O que aconteceu? Por que você teve essa infecção? Qual foi o procedimento? O que você fez? Você buscou ajuda? Me conta. 439-99520380. Esse é o nosso WhatsApp. Você pode mandar o seu depoimento aqui. Claro, você pode participar com a gente, mandando as suas dúvidas, fazendo as suas perguntas via chat do YouTube, @RicRecordLondrina. A gente tem um depoimento da Isabela Martins, que fez tratamento recente com a equipe de vocês, né? Vamos ver o depoimento dela? O que a Daniela falou, a Isabela falou? Meu nome é Isabela, sou advogada e tenho 30 anos. O meu caso, ele evoluiu muito rápido. No dia 15 de setembro, eu tirei o dente do siso no final da tarde. No outro dia, eu já apresentava um certo inchaço e os meus familiares, inclusive, pediram para eu procurar o hospital. Porém, como faziam algumas horas que eu tinha retirado o dente, eu optei por esperar mais um pouco. Na quarta-feira de manhã, eu amanheci com o rosto completamente reconhecível. O inchaço era muito grande, eu não conseguia abrir a boca. Inclusive, o inchaço estava atingindo até o meu olho, também com dificuldade de abrir o olho. Então, eu corri para o hospital por conta disso, porque ali eu já vi que não estava normal. Mas, mesmo assim, eu imaginei que eu chegaria no hospital, tomaria algum antibiótico na veia e seria liberada. E aí, foi lá que eu descobri a gravidade do meu caso, os resultados dos exames, como estava a minha situação de fato. E foi um choque bem grande, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia de emergência, eu nunca tinha ficado internada num hospital dessa forma. Então, eu fiquei bem nervosa com a situação e... Enfim, o doutor pode explicar melhor sobre essas questões mais técnicas, mas eu fiz uma cirurgia de emergência no dia 17 mesmo. O doutor e mais toda a equipe do hospital realizaram essa cirurgia o mais rápido possível. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus, ao doutor, a toda a equipe médica, o doutor Daniel, né, toda a equipe médica do hospital e os demais colaboradores lá do hospital, que me atenderam muito bem e com a máxima urgência. E, na verdade, fica um alerta para as pessoas que
a gente não deve esperar para procurar o médico. Viu que não está normal, a gente precisa urgente procurar a ajuda de um profissional capacitado para que ele possa tratar a causa o mais rápido possível. Hoje eu ainda estou em recuperação em casa, esse foi o lado, ainda está um pouco inchado, mas a recuperação está sendo ótima. Eu já fiz meu retorno com o doutor, tenho mais um retorno agendado e eu creio que daqui para frente fica o aprendizado não só para mim, mas para as outras pessoas, né? Para que elas entendam a gravidade da situação. Obrigada, Isabela. Olha como ficou o rosto dela, gente. Ah, mas só foi uma extração de siso. Ah, mas é só uma coisinha. Fui fazer um tratamento dentário, só raspou um pouquinho a gengiva. Gente, você não pode esperar para procurar ajuda médica. Você tem que ir urgente. Nesse caso da Isabela, se ela não tivesse procurado ajuda médica, o que mais poderia acontecer com ela? Então, você vê como é que foi importante os parentes da Isabela orientarem ela, né? Você imagina uma pessoa que está passando por uma infecção grave, até o estado de confusão mental pode começar a acontecer. Então, tem sinais que são muito importantes. Todo procedimento cirúrgico, ele vai dar uma resposta inflamatória no local, que você vai ter um aumento de volume, vai ficar um pouquinho avermelhado, vai ter talvez às vezes um pouquinho de desconforto ou dor, dependendo qual analgésico o colega usar. Em qualquer cirurgia tem isso. Porém, o que não é normal? Você está entrando com essas medicações e de repente não está respondendo. Continua a aumentar esse inchaço, começa a ficar quente o local, começa a não conseguir, por exemplo, no caso da boca, abrir boca, que a gente chama de trismo. A hora que esses sinais vão se agravando, e olha só, ela falou de segunda-feira à noite e eu atendi ela quarta-feira de manhã. Nós estamos falando de algo que não se demandou nem 48 horas, é muito rápido. Então, um caso que evolui tão rápido nos preocupa, né, Almir? Porque é o caso que vai se agravar rápido. Se ela não for aquele dia para o hospital, o dia seguinte ela pode chegar em estado grave. Ela pode ser uma paciente de UTI, uma paciente com um risco iminente de morte. De morte. Meu Deus. Tá, então esse é um ponto importante para a sociedade entender. Que apareceram esses sinais, está tendo fatores complicadores, porque uma cirurgia correu tudo bem, lá pelo segundo, terceiro dia principalmente, esses sinais inflamatórios, dor, calor, aumento de volume, eles têm que decair, eles têm que começar a diminuir, o paciente não tem mais isso. Pô, você está tendo aumento de dor, aumento de inchaço, aumento de calor, pô, parou, tem algo que não está normal. E aí? Liga para o profissional que te operou, primeira coisa, entra em contato com o colega que te operou, passa como está. Dependendo como for a conduta, vamos para uma retaguarda maior, que foi o que a gente fez em relação a Isabela. Ela foi para o hospital evangélico e, óbvio, a hora que a gente viu o estado, a gente já preparou todo o caminho de protocolo de sepsemia, que foi o que salvou ela, e ela tá bem, recuperou super rápido. Mas porque a gente foi rápido, porque a gente vê casos de dente do siso, e teve recente casos no estado de São Paulo, que foram a óbito depois que estão dentro do siso. Como é que pode isso nos dias de hoje? Com toda a informação que a gente tem, né, Almir? Sim. Mas daí se a gente fosse, não quero apontar culpados, mas daí, na verdade, não seria um erro do médico ou qualquer outra coisa. Seria uma infecção que aconteceu. Todo procedimento tem complicações, nós chamamos de complicações inerentes ao procedimento. Ok. Pode acontecer certas coisas. A gente torce. É uma loteria. Não necessariamente loteria, nós fazemos o possível para não acontecer. Okay. Por exemplo, uma cirurgia. É feita toda a limpeza, lava a mão vários minutos, lava a pele vários minutos, faz com tudo o mais limpo possível, mas, poxa, fez uma infecção uma semana depois, por que fez? Todos os cuidados foram tomados. Todos os cuidados foram tomados apesar disso. Lógico, se você começar a afrouxar os cuidados, essa chance vai aumentando cada vez mais. Em vez de lavar a mão tanto, eu vou lavar menos a mão, vou fazer um procedimento menos limpo, vou reaproveitar um material aqui e ali, isso pode aumentar as chances. Mas o profissional que fizer tudo correto, ele ainda vai ter uma taxa de infecção baixa, mas vai ter. Mas aí ele orienta adequadamente o paciente dele, olha, o normal é em 48 horas seu rosto está desinchado, tá? Não é normal você fazer febre amanhã, não é normal sair pus. Não é normal ficar super quente o local. Gente, olha como ela ficou. Meu Deus do céu. Isso não é normal, gente. Atenção, mães, pais, avós, quem assiste o programa, se o seu filho, seu neto, seu sobrinho for fazer
e demorar essa melhora e ficar inchado demais não é normal. Procure o especialista, procure o seu dentista, procure o seu médico, vá até um hospital, um pronto-socorro, é urgente, é importante, não deixe evoluir. Uma pergunta, doutor Almir, a questão da sepsemia, ela pode ser não só na questão bucal, pode ser infecção de qualquer parte do corpo? Você pode pegar uma sepsemia? Ela pode começar em qualquer parte do corpo. Pele, pulmão, urina, qualquer infecção pode gerar uma sepsemia. Um cortezinho bobinho pode gerar uma sepsemia? Se não cuidar, se infeccionar, pode. Uma espinha. Nossa, Pode. gente, até uma espinha. Uma espinha. Vocês já viram casos assim, doutor Gabriel? Já chegou algum caso de espinha de adolescente ou de alguém? Foi espremer tava ali, foi só espremer. E acontecia algo assim? Recentemente a gente teve um caso bem importante no hospital, uma criança que ralou o joelho Jojo. e teve infecção localizada e depois generalizou. É uma boa Foi perda, caso um bem ralado de triste. joelho. Quem de nós não teve um ralado de joelho? Né? Quem não caiu na infância e deu uma raladinha jogando bola ou andando de bicicleta? O menininho tinha o quê? 7, 8 anos? 8 anos de idade e ele veio a óbito. Ele veio a óbito. Nós tivemos aqui recente também o caso do Max, o nosso músico, que sempre está aqui com a gente. Ele teve também uma sepsemia por causa de um ralado na perna. Tava brincando, foi num parque aquático. Olha só, gente. Então a gente precisa cuidar. Tá doendo, não tá normal. Não, vai pro médico. Tem dúvida? Quer contar o seu relato pra gente? Manda mensagem pra cá. 43999520380. Participa comigo via chat do YouTube, @RicRecordLondrina. Olha lá, gente, já tem mensagem da Clarice. Boa tarde, Seara. O meu irmão deu uma infecção no dente, foi pro coração a bactéria. Acabou com a válvula mitral do coração dele. Ele teve que passar por uma cirurgia e quase morreu. E está vivo por Deus. Olha só, gente, por causa de um dente. Pode chegar ao coração, doutor. O que nós chamamos de endocardite, é uma infecção na válvula do coração. É gravíssimo, a chance de morte é alta, muitos pacientes precisam de cirurgia. É um quadro extremamente dramático. É um quadro muito dramático. E já tivemos lá no Hospital Evangélico uma paciente que tinha ido fazer o canal de um dente. Tá. Fez um abscesso em face, a gente drenou de emergência. E aí, num pós-operatório, isso foi há quase 2 anos atrás, foi em outubro, há 2 anos atrás. De repente, no pós-operatório, já no hospital ali, ela começou a sentir dor no peito, angina, dor. E pedimos um eletro, estava lá, na hora que veio o eletro, bradicárdica, 36 de frequência, na hora já chamamos a especialista, o cardiologista, na hora já foi pro UTI, o Almir estava com o caso, troca de antibióticos e ela estava fazendo endocardite, miocardite. Tá? Então pode acontecer? Pode. E se ela não estivesse no hospital? Exatamente. Ali ela estava assistida, Sim, né? exatamente. Ela estava com uma equipe, isso é muito importante, por isso que eu falo. Não deixa para depois, não achar, não, já vai desinchar, vou colocar um gelinho aqui, não, já passa. Não deixa para depois não, tá bom? Não deixa não. Vamos ver mais mensagem de telespectador na tela para você. Fernanda mandou o seguinte: oi, Sara, oi, doutores, boa tarde. Por isso é tão importante fazer profilaxia certinho antes de tirar o siso. O meu dentista pediu para eu tomar antibiótico antes da cirurgia e deu tudo certo, graças a Deus. Boa pergunta. Será que o antibiótico antes de fazer um procedimento também vale? É importante? E aí? Tem essa indicação justamente pelo risco de endocardite. Alguns procedimentos na boca que vai manipular essa área, que vai sangrar, que vai ter risco de bactéria entrar no sangue, é orientado o paciente a tomar um antibiótico algumas horas antes do procedimento, no mesmo dia. É algo super simples que vai evitar um transtorno enorme, mas é super importante sim. Detalhe, o antibiótico de primeira escolha segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS e a Sociedade Norte-Americana de Cardiologia, amoxicilina numa dose de 2 gramas 1 hora antes. Quer ver uma coisa? Vou perguntar para o Gabriel. Gabriel, toda vez que é feita uma cirurgia, centro cirúrgico, existe profilaxia com antibiótico na indução anestésica? A maioria delas sim, exceto quando a cirurgia é limpa e mais superficial que a gente pode abrir mão, mas a maioria O que é uma a gente cirurgia utiliza. limpa, doutor? Sem contaminação, sem risco de contaminação. Tá. Boca é super contaminada, então vocês imaginam a gente operando boca no hospital. Vai começar a anestesia geral, tá lá meu amigo anestesista já fazendo endovenoso, uma dose legal de antibiótico para diminuir a chance dessas complicações. Então, você vê como é que é importante. Outra coisa que eu acho importante salientar, vocês acham que é normal alguém ter febre depois de fazer uma cirurgia? 24, 48 horas depois de uma cirurgia, o paciente está com febre, 38,5 de febre. Gente, não é normal, né? Não é normal. Não é Não normal, é pra de ter. jeito nenhum.
sinal de alerta. Não é só o inchaço, então, que é um sinal de alerta. A febre é o pior. A piora do estado geral, o paciente com cara de doente. O familiar olha para ele e fala, nossa, tá desanimado, não quer sair do sofá. Poxa, você acabou de tirar o siso, 2 dias depois você tá no sofá largado. Não é para ser assim. Não é normal. É o paciente com cara de doente. Isso é um sinal de alerta também. Legal. Febril, estado geral pior, mais sonolento. 43 999520380. Tá chovendo de mensagem. Vamos ver mais mensagem de telespectador? Olha lá, Sanelo mandou o seguinte: Sara, boa tarde. O meu marido teve quase uma sepse por causa de uma retirada de um siso. Ele procurou a ajuda do dentista que fez a extração e ele fez pouco caso da situação. Desde o segundo dia da extração, será? Ele estava com dores horríveis e com pus. Foi salvo porque fomos procurar o infectologista Dr. Petros. Tomou antibiótico por 40 dias consecutivos, quase morreu. 40 dias de antibiótico? Provavelmente uma suspeita devia ser que devia estar no osso já. Uma osteomielite, né? Nós chamamos infecção de no osso. osteomielite. Pode chegar até o osso? Na mandíbula ou na maxila, no maxilar. Meu Deus. Ruim, né? Chegar nesse ponto, né? Aí é realmente 1 mês e meio de tratamento no mínimo. Ô, gente, então é muito importante, a gente precisa procurar ajuda, tá? Não deixa pra depois. Ah, mas eu fui no dentista, ele falou que é normal. Não, então vai no médico, procura, tá bom? Às vezes o dentista não viu, ele não tá vendo o que realmente aconteceu, a dimensão do seu problema. Vá para um hospital, procura um posto de saúde, mas não deixa pra depois. Mensagem da Denise: boa tarde, Sara, o meu neto apertou uma espinha, olha lá, perto do lábio e ficou igual a Isabela. Foi pro hospital evangélico e ficou grave também. Sou tia da Isabela, foi assustador ver como ela ficou. Meu Deus, Denise, você teve 2, então, no caso ali? Que bom que os 2 foram para o hospital evangélico. Graças a Deus, viu, doutor? Equipe é boa lá. Gente, eu tava vendo até, às vezes a gente vê rede social e às vezes a gente aprende algumas coisinhas. Tem coisa boa também. Estavam falando... É isso que eu ia contar, o triângulo perigoso do da face. Triângulo perigoso. Existe isso mesmo? Sim. Que não pode apertar nada nesse triângulo? Na verdade, o ideal não é você apertar nenhum. Nossa. Eu sei que é difícil aguentar. Dá vontade, doutor. Minha esposa que eu digo, ela adora apertar. Mas existe o triângulo perigoso da face, que é uma área que tem algum risco de você apertar aqui, você colocar bactéria para dentro do sangue, então essa área aqui que pega nariz e parte do lábio, tá. E tem risco de ir para o sistema nervoso central, para o cérebro, causa meningite. Então, essa parte aqui, a parte do nariz e essa partezinha, o comecinho da boca. Isso, é uma área de Você mais não risco. pode apertar. Ah, é cravinho, é espinha, é mais perigoso, porque tá um canal ali aberto. É uma questão anatômica que as veias, os vasos que estão naquela região, em vez deles irem para o resto da face e descerem ou subirem, eles vão para dentro, para o encéfalo. Esse que é o problema. Isso aumenta o risco de meningite pra caramba, entendeu? E uma coisa besta que é apertar uma espinha. Uma espinha. Quem nunca apertou uma espinha, Sim. não é verdade? Meu Deus. O senhor tinha falado, né, Gabriel, doutor? Sim. Que você recebeu recentemente, foi um caso de apertamento de espinha, né? Algo que a gente acha que é tão bobo. Do ralado. Ah, foi do ralado. Do Jojo. Foi. Mas já tivemos esse de espinha, espinha, nós pegamos já. Vários. É mais comum do que a gente imagina? Sim. Homem, principalmente. Homem. Por quê? Homem aguenta muito antes de ir para o hospital, antes de procurar atendimento. Será com receio de ir? Medo de ir? Ou porque é mais forte mesmo? Não, homem só vai no médico quando Não é, doutor? Quando a esposa manda, quando a mulher manda. Quando a esposa olha. Vai lá. Então, tive um caso recente de uma infecção no braço inteiro, horrível, tinha risco até dele perder o braço. E começou com uma espinha no cotovelo, que ele espremeu, pegou palito e enfiou em casa. Nossa. Gente, Quase fez uma cirurgia. não faça isso. Pra drenar, vai pro hospital. Vai pro hospital. Bora lá, vamos no nosso YouTube, @RicRecord Londrina. Obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Pessoal mandando mensagem aqui. A Ruth mandou mensagem. Boa tarde, Sara. Eu tive uma endocardite, aí trocou a válvula aórtica e agora uso marca-passo. Será que é por causa de uma infecção? Endocardite é essa infecção no coração. Ai, meu Por Deus. infecção. Vocês estão vendo, gente? Que às vezes uma coisa que parece tão banal, tão boba, tão rotineira, só vou extrair um siso, eu só vou apertar uma espinha. Não faça isso. Isso é muito importante. A Maria mandou o seguinte: boa tarde, Sara, tudo bem? Sara, a afta é perigosa? Obrigada, beijos. Excelente pergunta. Doutor Daniel Gaziri, afta é perigoso? Não,
A afta dói pra caramba. Dói! Ô, Faz que dói. uma úlcera onde você mexe, encosta ali na mucosa bucal, dói pra caramba, mas não é perigosa. Na grande maioria dos casos não tem evolução ruim além da dor. E o Almir, eu acho que pode falar bem o que é você combater uma afta, porque a gente está tratando, na verdade, muitas vezes de um fungo que está lá. Ah, é? A afta é multifatorial, então a afta esporádica é uma coisa. Tá. Uma afta recorrente pode significar algumas doenças infecciosas, então infecções fúngicas, infecções virais, ou mesmo infecções ou doenças autoimunes. Existe uma doença chamada doença de BC, que é uma doença que causa muita úlcera, que é afta na boca e na região íntima. Então, muitas aftas é um sinal para você ir atrás para ver se está acontecendo alguma coisa estranha. Uma afta esporadicamente pode ser só uma alimentação diferente que você teve, alguma coisa do tipo. Aquela história dos antigos que vai com o cotonete, água oxigenada e coloca na afta, não. Não. Ups! Acho que a apresentadora fez errado. Gente, obrigada que vocês vieram. Doutor Gabriel, obrigada. Doutor Almir, obrigada. Tava com saudade, pois doutor é. Almir. Muito tempo sem vir, tem que vir. Obrigada, doutor Daniel, que o senhor trouxe essa equipe maravilhosa. É um prazer recebê-lo. E pra gente falar de um assunto tão importante, a gente sensibilizar realmente o nosso público, pra gente pensar, parece que é muito comum, é muito fácil, mas isso é muito perigoso. A gente precisa tomar cuidado. Obrigada, tá, doutor? Obrigada, gente. Obrigado.